Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e irmãs, amigos e amigas aqui do YouTube. Nós estamos aqui para mais uma nota dominical e esta nota dominical de hoje nós estamos falando sobre um assunto que nós começamos no domingo passado, na verdade, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre este assunto. No domingo passado nós falamos sobre a situação do Brasil, mas nós estamos falando não da situação política, econômica em que está o nosso país, mas nós estamos falando, ou estávamos falando, né, da situação espiritual do nosso país, onde as pessoas estão desesperançadas, sem chão, sem expectativa, porque não tem uma vida espiritual. A maior parte da nossa população desconhece a vida espiritual, embora muito se fale em Deus, muito se fala em religião, inclusive há até tantas religiões no Brasil que até uma certa confusão, né? Um misticismo, há uma mistura de religiões. Às vezes uma religião copia, inclusive, elementos de outras religiões e são milhares de igrejas, de templos, de todo tipo de religião que não é falta de religião, na verdade, que existe no Brasil, é falta de espiritualidade. As pessoas estão cada vez mais longe da verdade, longe do que é espiritualidade, do que é espírito. As pessoas não estão mais respeitando uns aos outros, tendo respeito realmente pelos demais, não estão respeitando opiniões nem contrárias, né? Às vezes não estão respeitando os direitos das pessoas. E a situação espiritual, ela é assim, ela começa realmente na individualidade de cada um. Mas conforme vai se abrangendo o número de pessoas que estão, digamos assim, numa fase de escuridão espiritual, de cegueira espiritual, então há uma contaminação geral, uma contaminação do pecado, há uma contaminação de ações danosas às próprias pessoas e também a toda a sociedade em geral, porque aí surge todo tipo de coisas que a gente possa imaginar, a partir de pessoas que não têm princípios. Eu não digo princípios religiosos somente, mas eu digo princípios espirituais, que não entendam os princípios espirituais ou que não respeitam os princípios espirituais ou talvez não acreditam que existam esses princípios espirituais, e esses princípios existem. É um reflexo que nós estamos vivendo, o que está acontecendo atualmente no nosso país, é um reflexo do descomando espiritual, digamos assim, da falta de comando espiritual, do descontrole espiritual das pessoas. As pessoas espiritualmente não se definem, não se definiram, e isso vem acarretando sérios problemas para as famílias, para as pessoas individualmente, para toda sorte de sociedades, sejam elas econômicas ou não, né?
a falta de espiritualidade verdadeira traz para todos um desafio muito grande, porque as pessoas não conseguem mais ter uma expectativa e isso se projeta aí na política, né? Porque imagina pessoas sem princípios, né? Comandando uma empresa, comandando uma família, comandando uma sociedade, comandando um município, um bairro, um estado e um país. Nós sabemos que no Brasil existe muita corrupção, né? Isso não é um assunto novo, não é um assunto de agora, isso sempre existiu, sempre foram achados pessoas que cometem abusos, abusos de autoridade, abusos de todo tipo, né, que a gente possa imaginar. E isso tudo é reflexo da falta de princípios espirituais. As pessoas perderam completamente a razão no sentido de espiritualidade. Então, isso vem trazendo esses problemas. As pessoas não têm mais o respeito que deveriam ter, não tem mais aquele amor verdadeiro, né? Eles convivem com os outros, precisam de ser amados, inclusive, né? Porque essas pessoas, todos nós precisamos ser amados, mas, na verdade, não existe um amor ao próximo de verdade. Porque se houvesse, muita coisa seria diferente. Se houvesse amor verdadeiro no coração da maioria dos brasileiros, a situação seria outra. E, é claro, existem pessoas que têm o amor ainda, o amor cristão, o amor fraterno, existem. Mas até mesmo essas pessoas estão sofrendo a pressão social e até mesmo espiritual para se tornarem pessoas que não consigam fazer o bem aos outros. Por quê? A pressão social, a pressão espiritual é tão grande que as pessoas têm sentido, assim, a necessidade de pensar em si próprias. As pessoas têm que pensar mais nas suas famílias do que nos outros. As pessoas têm que viver mais para si do que para os outros e torna-se assim uma vida egoísta, mas, na verdade, o que o Brasil realmente precisa, o que nós precisamos para que o Brasil saia dessa situação. Nós precisamos de voltar aos princípios espirituais, aos princípios que nos fazem realmente pessoas dignas, pessoas realmente que têm amor no coração, pessoas que têm como mandamento principal amar a si mesmo, mas também amar aos outros como nós gostaríamos de ser amados também. E a prática desses princípios nas nossas vidas. Isso está faltando. Está faltando pessoas realmente que tenham uma fé inabalável. Está faltando pessoas, líderes que tenham um compromisso com a honestidade, com a seriedade, que mesmo não sendo entendidos, essas pessoas continuem sua integridade. Pessoas íntegras. Está faltando pessoas íntegras no Brasil. E não adianta querer exportar ou importar de fora, né? para cá, porque não
Não vamos encontrar também muitos em outros locais, em outros lugares, mas nós precisamos de ter pessoas aqui mesmo, dentro do Brasil, que tenham espiritualidade, que creiam realmente na verdade, que sejam pessoas verdadeiras, que sejam pessoas honestas, que sejam pessoas simples, mas que tenham caráter, e isso está faltando. Mas ainda temos uma solução de voltar ao princípio, ou até aos princípios, né? Digamos assim, porque é possível que muitas pessoas ainda venham a voltar aos princípios espirituais. E nós temos a certeza que se uma boa parte das pessoas se voltarem para Deus, se voltarem para esses princípios espirituais, então a solução virá e as coisas vão começar a mudar nas nossas vidas individualmente, né? E também abrangendo todos os demais que estão à nossa volta, abrangendo toda a sociedade. Então, vamos nesse momento, né? Antes de nós encerrarmos, nós vamos convidar você mais uma vez para estar ligadinho aí na nossa web rádio Music Gospel, que está 24 horas no ar, com mensagens, com orações, com música, muita música, né? É a rádio ou a web rádio que fala do amor de Jesus através da música. Nós te convidamos para estar ouvindo a nossa programação. Inclusive, nós temos um programa também, né? Que é levado ao ar de segunda a sexta-feira, às 5 horas da manhã, depois é repetido ao meio-dia, depois às 18 horas e depois às 23 horas. E algumas vezes nós entramos ao vivo em um desses horários. Você é o nosso convidado para estar ouvindo. Nós vamos, neste momento, orar para encerrarmos e pedimos ao Senhor que te abençoe muito e a sua família. Senhor, nós estamos agora entrando na tua presença em oração e queremos te pedir, Senhor, pelas pessoas individualmente, pelas famílias, Senhor, pelas pessoas que estão no comando de instituições, de trabalhos, de empresas, pessoas que estão empreendendo, são empreendedores, estão trabalhando, muitas vezes estão trabalhando por conta própria, outros são empregados, outros, ó Deus, são pessoas que estão aí num comando de instituições de organização sem fins lucrativos, de igrejas, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que tu estendas as tuas mãos sobre a vida das pessoas no âmbito público, no âmbito das repartições públicas, nos governos, Senhor, nas cidades, nas prefeituras, nos estados e até mesmo na esfera federal. Nós te pedimos, ó Deus, pelo nosso país, te pedimos, ó Deus, que tu estendas as tuas mãos sobre a vida de cada brasileiro, de cada família, de cada irmão, de cada irmã, daqueles que se dizem cristãos também, que são verdadeiros cristãos. E, enfim, sobre todos, nós pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de volta com a nota dominical.